Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Sejam todos bem-vindos. Não tem ninguém pela primeira vez, todo mundo conhecidinho. É uma alegria para a Casa do Caminho receber vocês aqui toda semana. Vocês não vieram na semana passada, a gente sentiu o espaço. Acho que vocês estão falando. Vocês, tá, né? Como a gente está muito doente ainda, né? Então a gente dá uma afastadinha. A gente sentiu falta. Eu acredito que eu também senti. Das crianças, né? A casa da energia é muito boa. Vem cá, Então, pessoal, o primeiro recadinho que a gente precisa pedir para vocês é sobre a questão do silêncio, né? Então, por isso, a gente pede que vocês desliguem o celular. Não deixe nem no vibra. Esse momento é um momentinho nosso com Deus, com Jesus, né? Não foi para isso que nós viemos aqui? Então, vamos esquecer o celular, passa rapidinho, tá bom? Então, a gente pede encarecidamente que vocês desliguem. Os atendimentos da Casa do Caminho é sexta-feira, às 14 horas, terça e quinta, às 20, no domingo, às 9 e às 10h30, já lembrando que todas as nossas lives ficam gravadas no canal da Casa no YouTube. E no domingo, a live que é gravada e transmitida é a do horário das 10h30, né? Então, vocês não, por algum motivo ou outro, não pôde comparecer aqui presencialmente, lá no canal da casa e assiste a live, né? A nossa casa, ela não recebe nenhuma ajuda da federação, enfim, de nenhum outro órgão. A ajuda que a Casa do Caminho recebe é de todos nós que frequentamos a casa, né? Nós temos o nosso bazar beneficente, que é de lá que sai todo o sustento para que a casa se mantenha aberta, né? A gente agradece a todos que colaboram com a nossa casa trazendo as doações. E a gente pede também, a Casa do Caminho, ela tem um auxílio que ajuda alguns dos nossos irmãos que necessita de alimento, que é o auxílio da cesta básica que nós falamos, né? Então a gente pede que quem pode doar alimentos e que não seja perecível, que possa estar trazendo até a nossa casa, né? Para que assim a casa auxilie essas famílias. A doação não precisa ser feita somente através de alimento. Se alguém sentir o desejo de fazer essa doação por dinheiro, com o dinheiro, a casa tem um Pix, né? Depois só ver com um de nós e você faz o Pix, lá você especifica que este valor é destinado à cesta básica, que esse valor será encaminhado para a cesta básica, tá bom? Evangelho no lar, muito importante. A gente está sempre falando aqui para vocês sobre o Evangelho no lar, e é importante que todos façam primeiro, né? Que a gente tem que ter esse cuidado com o nosso lar, é a limpeza energética do nosso lar, né? Imagina a gente o tempo inteiro tá convivendo com energias que são energias não tão boas, que são umas energias mais pesadas, mais densas, que naturalmente a gente mesmo traz para dentro da nossa casa, né? Também o Evangelho no Lar, ele funciona como uma extensão do tratamento que a gente recebe aqui, né? E a gente fazendo o Evangelho no Lar é como se fosse uma manutenção para que a gente passasse a semana toda bem, o nosso lar bem equilibrado, né? Para que na próxima semana a gente esteja aqui de novo e sempre renovando, né? Esse tratamento que a gente recebe, essa ajuda do plano espiritual, né? Eu esqueci de falar para vocês, mas no dia de sábado a Casa do Caminho ela se dedica para as crianças, que é a evangelização infantil. Não precisa agendar nem nada, é só estarem aqui a partir das 8h30 da manhã, que as meninas estão aqui para receber as nossas crianças, né? Sobre a orientação, que a gente está sempre falando aqui, é um atendimento fraterno que a Casa do Caminho faz.
Esse atendimento ele é direcionado para aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, né? Está conversando com uma das nossas orientadoras. É um momento, uma oportunidade que as pessoas têm de estarem conversando, falando das suas dificuldades, dos seus problemas, que todos têm, né? Quem falar que não tem, tá? Né? Que a gente sabe que todo mundo tem, né? Então é esse momento que você tem para estar conversando com as meninas, falando porque como você achou a gente, o que você veio em busca, o que você espera, né? Se você deseja fazer alguns dos nossos tratamentos, também é aí na orientação que vocês vão estar sendo orientados e direcionados para esses tratamentos, tá bom? E para aqueles que já fazem também os seus tratamentos, ao término do tratamento precisa estar voltando com as meninas, tá bom, gente? Então essa é a nossa orientação. Eu acho que os nossos recadinhos são esses, né, Liege? Não tem mais nenhum, né? Então, nesse instante, eu vou convidar a todos para que a gente faça a nossa prece inicial, tá bom? E para a gente começar a nossa prece, nada melhor, gente, do que começar agradecendo a Deus a oportunidade que a gente tem de estar aqui agora. E isso é maravilhoso, né? A bênção infinita da reencarnação que permite a todos estar aqui agora, reunidos no nome de Deus, no nome de Jesus, né? Esses momentos que antecede o nosso estudo que será trago pela nossa irmã Egli, né? Então vamos com muito amor e carinho, cumprimentando a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que desde muito aqui se encontra para nos receber, para cuidar de nós com tanto amor, com tanto carinho, olhando para as nossas necessidades, olhando para as nossas dores, os nossos fardos. Vamos cumprimentando também com muito amor o doutor José Maurício, a todos da sua equipe, os nossos mentores individuais. E assim, Senhor, nós te pedimos que o teu amor, a tua misericórdia, acalme os nossos pensamentos, acalme os nossos corações, que a tua luz esteja em nós, para que a gente possa absorver e entender com bastante clareza os ensinamentos que o Senhor nos enviaram nessa tarde de hoje. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos concebido para esta nossa caminhada terrena. E dentro disso, Senhor, se encontra este momento. A ti, a nossa gratidão. Que assim seja. E agora eu vou deixar vocês com a nossa irmã Egli, que vai trazer o estudo de hoje para nós. Depois dessa oração tão bendita, vamos nos sintonizando nela, agradecidos que estamos, e também vamos pedindo à equipe de Neném que possa nos auxiliar, trazendo muita luz, muitas bênçãos e pacificação a todos nós. E assim, nesta tarde, eu vou falar sobre teste, que é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu vou ler o preâmbulo. É a lição 166. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus,
Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Nesta lição, foi Marcos que escreveu no Segundo Testamento, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 19. Então, nós aqui analisamos, não só eu, mas os companheiros que fazem estudos sobre o livro, o que Jesus queria dizer com tudo isso. Esta passagem se encontra na Bíblia, no versículo de Marcos. É naquele momento em que Jesus vê um endemoniado, ele é uma pessoa que está muito agressiva, e ele andava pelo cemitério, para lá e para cá. E ele estava acorrentado, mas não adiantava, porque ele arrebentava todas as correntes, as algemas, enfim, ele estava totalmente obsidiado. E aí, em um determinado momento, ele olha para Jesus e pergunta para Jesus o que ele poderia fazer por ele. Aí ele fala: o senhor tem alguma coisa contra mim? E Jesus, naturalmente, não tinha nada contra ninguém. Ele amava todos nós, como continua amando até hoje. E ele disse: não, o que quer que eu faça por ti? Aí chegou um outro pessoal, e nisso eles estavam num lugar montanhoso, grandioso. E lá tinham muitos porcos e muitas pessoas, mais de 2.000 porcos e muitas pessoas cuidando dos mesmos. E de repente Jesus pergunta a ele: qual é o seu nome? Aí ele diz, o obsidiado, né? Ele diz para Jesus: meu nome é Legião, nós somos muitos. E também ele pergunta: o que o Senhor pode fazer por nós? Aí Jesus ficou pensando, ele falou: manda esses espíritos maus para os porcos. E Jesus assim o fez, mandou para os porcos, e os porcos ficaram enlouquecidos. Como eles estavam num penhasco muito alto, esses porcos ficaram tomados por esses espíritos e se jogaram daquele espírito, caindo no mar. Era muito alto e, consequentemente, todos morreram. E nisso, aquele que havia inquirido a Jesus, que era esse senhor que estava obsediado, ele voltou a ser tranquilo, sereno. Aí ele perguntou a Jesus se podia acompanhá-lo. Aí Jesus disse, como falou a passagem: não, é melhor que você volte ao seu lar, que você converse com os seus, e que depois de você haver contado a eles tudo aquilo que se passou, você saia e vai espalhar o que eu fiz de bom para ti, o que o misericordioso fez para ti. E foi assim. Muitos acham essa história meio estranha, mas Jesus está querendo aí mostrar para nós que são os testes da vida. E os testes da vida são muitos para nós. Existem 4 ciclos em nossas vidas que a gente tem que pensar muito carinhosamente, que são o ciclo familiar e o ciclo profissional. E também temos o ciclo religioso e o social. Mas o mais importante é o ciclo familiar e o ciclo profissional, porque é neste meio que nós vivemos mais, com os nossos de casa e no ambiente que a gente trabalha, né? Pelo menos 8 horas por dia nós estamos em contato com aquelas pessoas do ambiente profissional. E no círculo familiar nós estamos a todo e nos mostrando a importância da gente, primeiramente, se achegar à nossa família. E a nossa família, ela continua e sempre será a mais importante em todos os aspectos da nossa vida. Nós podemos ter nós podemos achar na nossa família a coisa mais horrível,
mas para Deus não, ela é a mais importante. Por isso que nós temos que abraçar a todos os nossos irmãos, porque eles são enfermos como nós, são aprendizados, eles estão aprendendo como nós. E é através deles que nós vamos conseguir as consolações, nós vamos ter um amor fraterno, porque qual familiar não tem o amor fraterno aos seus de casa? Eu acho que todos têm, né? Pode ser a pessoa pior, mas sempre a gente vai ter uma coisa boa para falar desse familiar. Mesmo com tantas coisas ruins que o mundo possa querer falar, mas nós vamos ter coisas boas para falar desse nosso irmão em caminhada. E saber que a humanidade, ela não tem separações. Nós somos todos irmãos e estamos aqui para todos nós trazemos lições das quais a gente não consegue entender. Mas são lições que vêm lá no passado e que devagar e paulatinamente nós vamos conseguindo resgatar, mas para isso há necessidade do resgate familiar, porque essas pessoas que vêm aqui com a gente não é por acaso, certamente elas já vêm também de outras tantas e num reajuste, e esse reajuste é necessário para que possamos ter a noção do amor verdadeiro, da compreensão, da gente saber que a gente tem que perdoar, trabalhando o nosso orgulho, a nossa vaidade, trabalhando o ódio, o rancor, de sabermos o quanto o ódio e o rancor é pernicioso a nós, que o ódio e o rancor, ele traz doenças materiais ao nosso corpo. Aquele que vive cheio de ódio em seu coração são pessoas doentias. E nós temos que ter muito carinho e muito amor por tudo. Às vezes a gente pode não compreender agora, mas futuramente nós estamos sendo preparados para essa compreensão. E é por isso que hoje nós estamos aqui, todos nós reunidos. Muitas vezes podem achar, mas sempre falando do amor, da compreensão, mas nos livros eles sempre estão trazendo essa questão para nós, porque é uma questão trabalhosa, para que a gente veja e sinta a necessidade de estarmos fazendo essa reforma, que isso se chama uma reforma íntima. A gente tem que pensar que a gente tem a necessidade de acolher aos nossos irmãos, seja eles de dentro ou fora, e com muito amor, com muito respeito, porque essa evolução ela se baseia nesse amor de compreensão, nesse amor de doação, nesse amor que a gente vai olhar o meu irmão como eu olho meu filho. Eu chegar no hospital, que aquele profissional, ele olhe aquele ser que ele está cuidando como se fosse a mãe dele e o pai dele. E, consequentemente, ele irá fazer o melhor, o que ele faria mesmo para a mãe e para o irmão. E muitas vezes acontece que o profissional não tem essa empatia. E acontece o quê? A reclamação, eu fui maltratado. Isso é uma pena, porque eles perderam uma grande oportunidade de estar fazendo ali aquilo que Jesus ensinou, que nós devemos fazer. E a vida da gente é isso, é caminhar com amor, com luz, saber respeitar os direitos dos outros, porque os direitos dos outros começam quando o meu começa. Ele termina, né? Quando o meu começa. E todos nós temos que ter essa noção. E também tudo que fazemos com amor, não com pesar, com que cruz que eu estou carregando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça as coisas com mais sublimidade dentro da nossa vida, com mais alegria. Porque essa alegria também é que vai dar força e constância das nossas dedicações para o nosso próximo. Você fazer as coisas, eu estou assim tão cansada, tão desanimada, tudo bem, está fazendo, mas se fizer com alegria e com otimismo, vai se tornar mais leve.
Por isso que Jesus fala, né? Leve é meu jugo e... Não, como que fala mesmo? Me fugiu agora. Do jugo fardo. Meu jugo é leve e meu fardo é suave. Então nós temos que pensar nisso na nossa vida. E a gente também, nós temos também um ciclo religioso. O ciclo religioso é aquele que a gente se encontra aqui. Então a gente ouve de Deus e de Jesus. Aquilo é maravilhoso. Então aqui eu não tenho força de fazer ao contrário, de olhar ao meu próximo e falar um monte de coisa para ele. Não, aqui nós nos encontramos em sublimidade, mas nós temos que ver daqui para fora, porque é uma responsabilidade muito grande a gente falar sobre espírita, porque dentro da casa espírita nós conseguimos ser bondosos, ser amorosos, ser compreensivos. Agora e fora, será que nós conseguimos ser isso? É aí que está a questão. E por isso nós temos que ser aqui e lá fora o mesmo. Porque também não adianta. É a mesma coisa que eu orar, e dessa oração eu não tenho a capacidade de, quando eu ver aquele que não é tão simpático à minha vida, de eu ser desagradável, de eu se mostrar que não estou satisfeito. Então nós temos tudo isso, a gente tem que prestar atenção com as nossas atitudes. E as nossas atitudes são as que agradam a Deus, nós devemos ter. Que é o respeito, a gente saber que aquela pessoa tem problema. Mas eu também posso ter problema. E eu tenho que respeitá-la. Porque nós não sabemos como é que ela está. A vida dela, naquele momento, o sentimento dela está acontecendo. Então nós temos que respeitar muito isso também. E o nosso ciclo social é a humanidade. É a humanidade que está sempre nos rodeando, sempre, porque nós caminhamos de acordo com a humanidade. E é isso que a gente tem que perceber. Que a humanidade, ela tem tantos defeitos quanto eu, ela precisa de tanto de Deus quanto eu, e que se eu puder ajudar em alguma coisa, que eu faça, não importa o que, mas que eu faça, seja o mínimo, mas que eu faça, porque não adianta dizer que eu sou um cristão e não praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Este que é o ponto fundamental de tudo, das obras. A gente tem que fazer. Não adianta obra sem fé, sem caridade. Não adianta eu falar sou de Deus e sou de Jesus e não ter atitude de Deus e de Jesus. Porque o mais importante é que tenhamos essa consagração com o Mestre e com o nosso Criador. E o nosso Criador, ele é tudo de bom, porque ele fez tudo ao nosso dispor. Cada vez que acordamos, nós vemos como a grandiosidade da vida, ela é linda, maravilhosa, que podemos andar. A gente lembra que tem muitos que não podem andar, tem muitos que não podem se levantar, tem muitos que não têm um prato do seu alimento, no seu dia a dia, e que precisam ir pedir. Pedir é difícil. Por isso que a gente tem que ter complacência para aqueles que pedem. E a gente tem misericórdia, porque é difícil. Vocês já se puseram no lugar de um pedinte? Principalmente quando vai pedir que tem fome. É triste, né? E se a gente não puder ajudar, mas que a gente disfarce esse momento, me desculpa. Se, sabe, troque uma ideia com aquela criatura que já está tão sofrida com a falta do alimento, e não humilhe. Hoje eu não tenho, mas quem sabe a próxima vez eu posso cooperar com você, eu vou cooperar. Então, são as maneiras com que a gente se reporta às pessoas, né? São situações e situações. A gente sabe que todas as pessoas, cada um tem seu jeito de ser, a sua maneira de ser, que às vezes uns são mais fáceis, mais dóceis, outros são mais durões.
Isso não quer dizer que aquele que é mais durão, ele seja o mais ruim. É o jeito dele. Mas ele um dia ele vai aprender a ser mais dócil, a ser mais compreensivo, a ser mais amoroso. Então, gente, quando a gente lê as lições que nos traz o plano espiritual, como esses livros de Chico Xavier, que a gente possa acompanhar a ideia, por que eles vieram nos trazendo aquelas reflexões, que essas reflexões são muito ricas para o nosso comportamento e para a nossa melhoria espiritual também. E para a nossa reforma íntima, que ela deve ser sempre conquistada. Sempre a gente tem que... Olha que coisa mais rica. Que Deus te abençoe, menina. E a senhora também. Amém. A gente tem que ser isso, gente. Ter amor, ter intuição, compreensão da vida. A vida da gente é uma coisa, eu digo para vocês, a vida é muito linda e é muito rica e é de muita sabedoria. O nosso Pai é tão amoroso e é tão justo que nós temos que dar esta atenção maior em agradecimento a Ele. Por isso eu convido a vocês, quando lerem essas reflexões desses livros Fonte Viva, O Pão Nosso, que são livros riquíssimos em sabedoria e que nos traz um alerta da vida. Leiam. Se não entendem bem, vão até quem vocês acham que entendam bem. E conversem com essas pessoas, tirem uma ideia. E é isso que eu tenho para esta tarde, com muito agradecimento a Deus, a Jesus, pelo plano espiritual deste lar bendito, ter me dado a grande oportunidade de estar com vocês neste horário da tarde, aqui presente. Muito obrigado e obrigada a esta casa bendita. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós aqui te agradecemos por todo o carinho, por todo o amor que você coloca nas suas palestras. Chega cedinho aqui, de todo mundo, você faz com muito amor. Jesus continue te abençoando, te iluminando nesse caminho. Graças a Deus. Nesse momento, nós vamos nos entregando na companhia dos trabalhadores espirituais da casa, esses trabalhadores de Jesus, para doarmos aquilo que temos de melhor, abrirmos o nosso coração em vibrações de paz, de amor, de luz, de fortalecimento da fé, da vontade de se melhorar, vibrações balsâmicas, que nós possamos, nesse momento, vibrar pelo nosso planeta, por todas as nações, por todos os povos, por todos que se encontram em conflito, em grandes dificuldades. Que o nosso governador planetário, nosso Mestre Jesus, possa estar envolvendo nesse momento ao nosso planeta, aos seus dirigentes, e que eles possam ser tocados pelo amor, pela compreensão, pela noção de responsabilidade que têm com seus povos e estarem fazendo fraternalmente, cumprindo as suas missões, aonde eles foram colocados. Que nós possamos vibrar paz, luz, esclarecimento a todos os que se encontram encarcerados, seja qual for a forma de aprisionamento, nas prisões ou os que se encontram aprisionados espiritualmente, que possam nesse momento receber a luz do Mestre, o amor, o envolvimento da nossa Mãe Santíssima,
está levando o auxílio para que eles comecem a despertar e se libertarem no sentido espiritual, compreenderem que esse aprisionamento é temporário e que o nosso Pai Celestial se encontra igualmente com todos. Vamos vibrando paz, amor, compreensão, harmonia, união e perdão a todos os lares, principalmente os que se encontram em desarmonia, em desavenças, que Jesus possa tocar todos esses lares, que a nossa Mãe Santíssima, essa mãe de amor, possa envolver cada um dessas famílias e estar levando para o caminho do crescimento espiritual, do perdão, da compreensão, do bom convívio. Muita paz, muito amor, muito carinho, aconchego a todos os asilos e orfanatos que se encontram distantes de familiares, do amor de uma família, mas que o amor da espiritualidade maior e da nossa Mãe Santíssima possa estar adentrando, envolvendo e aquecendo todos esses corações. Vibremos paz, saúde física, mental, emocional, e muita vontade de se fortalecer e de se melhorar. Todos os hospitais, em todos os seus leitos, e também os leitos que se encontram em seus lares, com esses irmãos acamados, que possam estar recebendo esse envolvimento de amor, de muita esperança, de restabelecimento, de cura, que possamos vibrar paz, amor, muita luz a todas as casas de oração. Que essas casas possam estar se unindo verdadeiramente em torno dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Puro, simples, que Ele nos deixou cada vez mais, essas casas possam estar se envolvendo com Jesus e se unificando em torno do Evangelho. Vamos vibrar paz, esperança, fortalecimento da vontade de se melhorar, de cura, para todos os nomes que se encontram na caixinha de vibrações. Vivremos também paz, amor, muita luz a todos que adentraram esta casa nesta tarde em busca de alguma coisa, que possam sair tocados pelo amor de Jesus, que possam receber tudo aquilo que o nosso Pai Celeste vai estar dispensando para cada um de nós. Amor, cura, esclarecimento, fortalecimento da caminhada, esperança. E vamos também nesse momento deixando uma vibração de cura universal em nome de Deus e em nome de Jesus. Que assim damos graças a Deus. E nesse momento nós vamos chegando ao final da nossa primeira parte da palestra, que é o esclarecimento e fortalecimento espiritual. Agradecendo ao nosso Pai, a Jesus,
por essa abençoada oportunidade e estarmos aguardando para que esses trabalhadores de Jesus possam estar tratando de cada um de nós nas suas necessidades. Possamos ficar com gratidão, silêncio, para recebermos o que estamos necessitando. E também pedindo que possam ser fluidificadas as águas que se encontram aqui, no ambiente da casa, e que se encontram nos lares, possam estar recebendo tudo aquilo que estiverem necessitando em forma de fluidos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus.